Boa noite, a graça e a paz de Jesus Cristo. Bom, estar de volta aqui depois de um longo tempo ausente. Meus irmãos dessa igreja amada me acompanhou a minha luta. O último dia 7 de maio passado, nós completamos um ano da cirurgia que fizemos, retirada de um tumor no estômago, e estamos curados. O médico, que me acompanha, o Dr. Max, que é 5 anos, voltando lá. Então, até maio eu fui de 3 em 3 meses. Agora dentro vou de 6 em 6 meses. Depois de um ano em ano, tudo bem, vamos cumprir o protocolo da medicina, da literatura, como eles dizem, vamos cumprir isso aí, mas que eu estou curado, estou. E Deus lhe usou para me curar. Eu agradeço demais a essa igreja, as orações, as contribuições financeiras, as palavras de apoio. E não sei se os irmãos sabem, mas foi depois da nossa ida para fazer a cirurgia na FAP que o centro cirúrgico aumentou. Porque naquele dia que eu fui para lá, entrou um exército de oração comigo. Então não cabia no centro cirúrgico antigo, tiveram que fazer um novo para poder nos comportar lá. Louvado seja Deus por isso. Estou acompanhado da minha esposa, minha linda, Beth, alguns conhecem, alguns não, está aqui comigo, é sempre bom tê-la, minha ajudadora. Foi a que cuidou de mim ao longo desse tempo todo, como tem cuidado, mas nesse período aí de cirurgia e de recuperação, os 2 meses depois foi muito difícil mesmo. E ela foi essa ajudadora que esteve lá presente, me disciplinando, me repreendendo, tem que comer, tem que fazer isso, e eu tive que seguir essas orientações, louvo a Deus pela vida dela também. E, meus amados, a gratidão no coração também por poder participar dessas festividades da UMP. Me recuso a dizer os anos que ele está fazendo, por razões outras, não vou dizer aqui quais são, mas o número que está correspondendo eu me recuso a pronunciar. Tá bom? Deus seja louvado por isso também. E, meus amados, eu quero pedir licença, ao conselho da OMP, e deixar de olhar um pouco a palavra louvor, nós vamos olhar para o sentido de adoração. Louvor faz parte da adoração, e o louvor contínuo também. Louvor é quando a gente resolve homenagear alguém, honrar alguém. Então nós louvamos a Deus porque nós honramos a Deus, e portanto homenageamos a Ele. E quando a gente faz isso, estamos, nesse sentido, adorando a Deus. E, portanto, a adoração nossa não é que deve ser, tem que ser contínua. Porque nós adoramos através do louvor, e o louvor pode ser expressão de cânticos, como fizemos aqui, pode ser expressão de palavras, pode ser expressão de gestos. Nós podemos louvar a Deus nesse sentido, olhando sempre para essa abrangência maior que é a adoração. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versos 46 a 56. Lucas, capítulo 1, versos 46 a 56, após a leitura, peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, e hoje tem que dizer o que mais? Conectada, Os smartphones aí, tem lá a Bíblia para nós. Atentemos para a leitura desse texto. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes.
encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Deus nos ajude a interpretar e a expor com fidelidade a sua palavra nessa noite. Meus amados, nós conhecemos alguns cânticos na Bíblia. Nós temos um cântico de Ana, lá no Antigo Testamento. Tem alguma coincidência aqui? Coincidência não, né? Direção do Espírito Santo para o cântico de Maria. Temos o cântico de Isabel, chamado de Beatitude. Esse cântico de Maria ficou conhecido como o Magnificat, significando magnificar alguém, honrar alguém, louvar alguém. E Maria está fazendo isso, honrando, magnificando ao Deus soberano. E lá no cântico de Isabel, Beatitude, ela destaca e demonstra que são benditos aqueles felizes, aqueles que são usados para a obra de Deus. E Isabel diz isso em relação a Maria, verso 45, um pouquinho acima disso: bem-aventurado aquele que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, vocês sabem a história, quando Maria vai visitar Isabel, e quando chega lá, entra na casa, o menino que está no ventre de Isabel fica tão alegre, ele louva a Deus, através do Espírito Santo na vida dele. Ela está grávida de João o Batista, não é João o presbiteriano, é João o Batista. Pode olhar que está escrito lá assim na Bíblia, não é? Então, esses rapazes, João o Batista, já cria no Espírito Santo também. Nós batistas também cremos, e os presbiterianos também. Então, o que é que acontece? Quando Maria chega na casa de Isabel, ela diz que a criança estremeceu no ventre. Ou seja, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse: você é bendita, Maria, entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. Esse é o cântico de Isabel, o cântico da beatitude. Mas o cântico de Maria, o Magnificat, é um cântico de uma beleza extraordinária para nós, porque é a expressão da fé, é de amor por Deus, de louvor a Deus, o Deus da salvação, que nós aprendemos. Eu quero, junto com vocês, olhar 4 lições desse cântico de Maria. Quais sejam? O conteúdo da adoração de Maria. Segundo, a forma da adoração de Maria. Terceiro, o motivo da adoração de Maria. E quarto, o objeto da adoração de Maria. Então, sigamos essa orientação e vejamos o conteúdo da oração de Maria. Se nós lermos cuidadosamente esse texto que acabamos de ler e reler com mais acuidade, nós vamos notar um fato importantíssimo. O poema de Maria, o seu canto, ou o seu cântico, é encharcado de passagens bíblicas do Antigo Testamento. E se você olhar, como eu falei, o cântico de Ana, a mãe de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 2, cada palavra, cada expressão do texto parece ser uma citação daquele cântico. E é uma alusão a essa passagem. Ou seja, o que Maria nos ensina com o conteúdo da oração, registrado por Lucas, é que ela sabe o que está dizendo. O conteúdo da sua adoração, portanto, é passagem do cânon do Antigo Testamento, do hebraico. Maria conhecia isso. A palavra de Deus realmente habitava com riqueza no seu coração. Eu convido você para ir um pouco à frente nas páginas da sua Bíblia, no Novo Testamento, e olhar o texto de Colossenses 3,16, onde Paulo registra
essas palavras, Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Me parece que podemos olhar para o que Maria está mostrando no conteúdo da sua adoração e dizer que Maria aprendeu isso. A palavra de Deus habitava ricamente em seu coração. E olhando para o texto de Lucas, capítulo 1, versos 46 em diante, não eram simples citações, não havia distorções teológicas ou de contexto para se provar um pretexto, nada disso. Coisa costumeira em nossos dias. Se usa parte do texto como pretexto para escrever um texto. E aí dá no que dá. Maria está citando o Antigo Testamento com muita propriedade. Maria devia ter entre 14 e 16 anos. Já conhecia apropriadamente os textos e a teologia do Antigo Testamento. Meus irmãos, jovens, aqui uma lição importante para nós. É que naquele tempo, lia-se, memorizava-se, meditava-se, estudava-se as Escrituras desde a mais tenra idade. Parece que nós perdemos isso ao longo da nossa caminhada. Especialmente agora, quando temos acesso aos smartphones e às Bíblias prontas para nós. Já não conseguimos mais memorizar versículos, com raras exceções. Já não conseguimos mais fazer reflexões que gaste tempo olhando para a palavra de Deus. Maria está nos ensinando que o conteúdo da adoração deve ser olhando para a palavra de Deus. Quando lemos as cartas do Novo Testamento, descobrimos que a igreja primitiva se utilizava de músicas, de cânticos, e eram de conteúdo bíblico. Ou seja, esperavam fazer isso, pelo menos com 3 propósitos singulares: comunicar verdades teológicas, basta você cantar, desafio para a banda Cais, botar música em Filipenses 2, 6-11, para expressar a palavra de Deus ou não é conteúdo bíblico. Ou, quem sabe, olhar para Colossenses 3,16, e mais além, expressar louvor e adoração, Efésios 5,19. Portanto, deve ser bíblico o conteúdo da adoração. E é isso que Maria está fazendo aqui, citando partes do texto do Antigo Testamento. E Martinho Lutero disse o seguinte: às vezes sinto que, por causa de ocupações ou de pensamentos alheios, fiquei frio, ou perdi a vontade de orar, pois a carne e o diabo estão constantemente dificultando e impedindo a oração. Não sei se isso acontece com você. Comigo acontece. Com Martinho Lutero aconteceu e com muitos na caminhada, né? Então vejam, Martinho Lutero, portanto, esse gigante da fé, que é significativo para nós, ele sofreu com desânimo. Mas veja o que é que ele diz, a lição que ele dá para nós. Quando o desânimo chegar, que nos envolva não querer orar, não querer adorar, veja o que é que ele diz. Nesses momentos, pego meu livro sagrado, a Escritura, a Bíblia, vou para o meu quarto, ou, conforme o dia e a hora, procuro um canto sossegado e passo a recitar para mim mesmo, oralmente, trechos dos Salmos, os 10 mandamentos e, dependendo da minha disponibilidade de tempo, diversas citações de Cristo, de Paulo ou dos profetas, tudo como fazem as crianças. Louvado seja Deus por esse exemplo. Meus amados, nós passamos por isso. E quando tivermos assim, busquemos o nosso quarto com esse livro sagrado e momento sossegado para oralmente dizer trechos dos Salmos. Quando você se sentir desanimado para orar, para adorar, leia Salmo, recite Salmos.
Não há adoração maior. Essa que faz parte aí do contexto, né, do aniversário da OMP, Salmo 34, cheio de louvor e de adoração a Deus. Lutero, portanto, diz que a sua oração, a sua adoração é fruto da palavra pela fé. É a resposta do coração humano à mensagem do Evangelho revelada nas Escrituras. A mesma coisa nós podemos trazer da oração para a adoração. Ou seja, o que é que nós precisamos? Olhar para as Escrituras como Maria e fazer dela o conteúdo da nossa adoração. E isso nos faz entender que os salmos, os evangelhos, a lei, os textos apostólicos, toda a Escritura inspirada por Deus é apta para nos ensinar e nos estimular na prática da adoração e da oração. Louvado seja Deus por isso. Agora, deixando esse primeiro ponto, o conteúdo da adoração de Maria, vamos ver a forma da adoração de Maria. Quando Maria discerne o cumprimento das promessas de Deus, quando ela identifica o mover do Senhor na vida dela, através dela e naqueles que estão ao redor dela, todo o seu conteúdo intelectual trabalha fazendo mover alma e espírito, ou seja, o seu coração. Veja os versículos 46 e 47. Então, Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Ou podíamos dizer: a minha alma louva ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Notaram que Maria engrandece ao Senhor e se alegra em Deus, mas quem é Deus para Maria? Seu Salvador. É por isso que ela está mostrando. Então, a forma da adoração de Maria é o seu coração. Ou seja, a verdadeira adoração, o louvor que agrada a Deus, é o que brota do coração. A mente e os lábios não são suficientes. É de coração que se adora a Deus. Tudo que nós já fizemos aqui, com as leituras bíblicas, com as orações, com os cânticos, se for simplesmente lábios e mente, não são suficientes. Tem que brotar do coração. Ou seja, ser consciente de que a nossa adoração vai além do que nós fazemos com as nossas palavras, com os nossos gestos. Sabem por quê? Jesus, numa conversa que teve com uma mulher à beira de um poço, depois de conversar com ela e ela ficar em dúvida como adorar e aonde adorar, ele diz: olha, o meu pai está buscando adoradores, mas que o adorem no Espírito e em verdade. Ou seja, esse no Espírito é na condição, na direção de Deus, mas nessa verdade envolve todo o nosso coração, e deve ser de coração a nossa forma da adoração, como foi de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, a minha vida, o meu coração engrandece ao Senhor. Por quê? Porque só de coração é que se honra alguém. E se não for expressa de coração, não vamos ter adoração completa. Agora, como continuar adorando quando eu sinto que não é de coração? Como adorar de coração se eu não tenho vontade? Lembra-se o que Lutero falou? Como é que eu faço isso? Eu quero sugerir 3, 4 colocações, pelo menos, para a gente entender. Primeiro, olhe para Jesus com expectativa. Olhe para Jesus com expectativa. Não se concentre no coração sem vida. Em vez disso, olhe para Cristo com fé. O escritor da carta aos Hebreus
nos instrui para isso. Olhando para Jesus, autor e consumador, o executor da fé. O executivo da fé é Jesus. Por isso nós temos que olhar para Ele. Porque quando se olha para Jesus com fé, confiando nele, encontrá-lo, Ele vai nos ajudar e vai mudar a nossa condição. Olhemos para Jesus com fé nas Escrituras. Leiamos, memorizemos, meditemos nessa palavra fiel, que é a revelação de Deus para nós. Segundo conselho para nós: ore e peça ao Senhor que o ajude a adorar. E aqui vai algo que precisa estar muito presente em nossas vidas. Sejamos honestos com o Senhor sobre aquilo que está se passando em nosso coração. Ele sabe, porque Ele é onisciente, sabe todas as coisas, mas Ele tem prazer em ouvir a nossa confissão, em dizer: Senhor, meu coração não consegue te adorar como deveria. Eu sei que eu preciso te adorar no Espírito e em verdade, mas eu não estou conseguindo. Peça a ajuda ao Senhor para que você possa adorá-lo. E isso vai nos trazer uma condição de saber que o nosso pecado já foi perdoado por Cristo na cruz. Amém? E é por conta disso que nós podemos ir a Ele e dizer: Senhor, eu não consigo te adorar como deveria. A minha adoração, o meu louvor não é contínuo, é esporádico. Quem sabe é de domingo em domingo. A instrução do tema do aniversário da UMP é louvor contínuo. Para louvar continuamente ao Senhor, nós precisamos estar fazendo isso de coração. E é, portanto, olhar para Jesus, pedir a Jesus que nos ajude. Terceiro, colocar o nosso coração na revelação de quem Deus é em Cristo. Se a adoração é fogo, então a verdade revelada é o combustível. E quando nós adoramos e sentimos esse fogo que vem para nós pelo Espírito Santo, significa que essa verdade revelada é o combustível que nos leva a essa adoração. É o combustível que faz com que o fogo queime. Então nós precisamos disso, dia a dia. Quanto mais combustível, mais fogo. Quanto mais combustível, mais fogo. O fogo vai ficando mais quente. Portanto, concentremos-nos em oração e implacavelmente nos concentremos na verdade das canções, nas orações, nas Escrituras. É isso que nós encontramos em Maria nos ensinando. E quarto, preserve nas etapas acima pacientemente. Quais sejam olhar para Jesus com expectativa, orar e pedir que Ele nos ajude a adorar, colocar o nosso coração nessa Escritura e perseverar nessas etapas pacientemente, continuamente, dia a dia. E Deus vai mudar o nosso coração para que a gente possa adorá-lo como é devido a nossa adoração a Ele. Humildemente, continuemos a esperar em Deus. Terceiro aspecto desse cântico de Maria, o motivo da oração. E, meus amados, quando a gente olha para esse texto, a gente fica buscando saber o que é que Lucas resolveu registrar isso para nós. Lucas, conhecido como médico amado, mas também historiador, escreveu o livro de Atos, junto com esse evangelho de Lucas, e ele é preciso nas suas informações, e, portanto, ele descreve para nós aqui o conteúdo da oração de Maria, que é bíblico. Descreve a forma da oração de Maria com o coração, e agora descreve o motivo dessa sua adoração. E ela nos ensina, Lucas mostra que o cântico de Maria nos ensina a ver nesse cântico 3 motivos principais para a
da oração. Primeiro, a graça salvadora. Veja os versículos 46 a 49. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Graça, portanto, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Portanto, o primeiro motivo da oração de Maria é a graça salvadora que a alcançou. Eu sei que vocês sabem disso. Maria também foi salva por Jesus, mesmo sendo a mãe dele. Mas foi salva por Jesus também, porque creu nele. Segundo aspecto do motivo da adoração de Maria, a justiça divina, versos 50 a 53. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os vazios, os ricos. Ou seja, Maria está louvando a justiça divina. Ah, meus amados, como nós precisamos em nosso país por essa justiça. Como nós devemos clamar por essa justiça divina. Quando vemos absurdos jurídicos e econômicos nesse país, como nós precisamos olhar para a justiça divina. E Maria nos faz um alerta muito sério para nós. Veja o versículo 52. Derrubou dos seus tronos os poderosos. Há muitos se achando poderosos nos nossos dias, aqui e alhures. Há alguns que se acham que são os imperadores do mundo. Acham-se que podem fazer como planejam e do jeito que querem. Tenho para mim que eles não leram o livro de Daniel. E não leram lá, que é o Senhor que coloca no trono e é o Senhor que derruba. E mais, esqueceram que Daniel diz claramente, o céu reina. Quem está no céu? É Ele que reina. É Ele que reina. Esses poderosos vão ser derrubados dos seus tronos, mais cedo ou mais tarde. Queríamos que fosse agora, né? Nesse minuto. Mas Deus nem sempre age em nosso tempo. Mas no tempo dele, Maria diz que ele está louvando ao Senhor pela justiça divina. E o outro motivo da oração de Maria é a providência soberana de Deus. Versos 54 e 55. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Esses são os três motivos da oração de Maria. Então, já podemos olhar três aspectos. O conteúdo da oração de Maria é bíblico. A forma da adoração de Maria é com o coração. E o motivo da oração de Maria é a graça salvadora, a justiça divina, a providência soberana. Nessa adoração, meus amados, deve ser pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Assim deve ser a nossa adoração. Quarto aspecto desse cântico de Maria, o objeto da adoração. Maria revela que o objeto da sua adoração não era outro senão o Senhor Todo-Poderoso, o Salvador Jesus Cristo. Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Esse é o objeto da adoração de Maria. No cântico de Isabel, acima um pouquinho aí que nós lemos alguns versículos, aprendemos que são felizes os que se submetem a Deus. São felizes
aqueles que estão submissos a Deus. No Cântico de Maria, o que nós aprendemos é que a alegria plena é para aqueles que, tendo recebido o Salvador, vivem para magnificar, louvar, engrandecer, adorar no Espírito e em verdade ao Deus de toda graça. Amém? Meus amados, eu estou convencido pelas Escrituras que nós podemos fazer isso o tempo todo. Esse Cântico de Maria, o Cântico de Isabel, o Cântico dos Pastores, quase sempre é lembrado no mês de dezembro, não é? Na época chamada do Natal, ou na época natalina. Mas nós precisamos olhar para esses cânticos todos os dias, porque todos os dias Deus continua sendo Deus. Todos os dias Deus continua, através de Jesus Cristo, salvando pessoas. Todos os dias Deus continua a olhar para o seu povo e agir em favor do seu povo. E é por isso que podemos olhar para o que o evangelista Mateus registrou no seu livro, capítulo 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse chamado de Jesus é para a gente despejar nele todos os nossos pecados, as nossas aflições, nossas tristezas, angústias, medos, tudo descarregar lá em Jesus. É o convite dele para nós. Vinde a mim, você que está sobrecarregado. Então, o que é que nós podemos fazer? Atender a esse convite de Jesus e adorá-lo como Maria. Experimentemos, portanto, a alegria de louvar a Deus continuamente, em adoração. É isso que esse texto nos faz olhar para nossas vidas. Se estamos realmente sendo adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quero concluir com 4 aplicações para as nossas vidas, lições e aplicações para nós. Primeira delas, a familiaridade de Maria com as Escrituras deve ser exemplo para nós. Deve nos fazer buscar esforço a cada dia, a cada momento, para nos tornar mais familiarizados com a Escritura. Ou seja, ter mais contato com ela, deixar que ela fale ao nosso coração dia a dia, estudando-a, examinando-a, nos aprofundando, meditando nela, seguindo o conselho de Paulo, que essa Escritura habite ricamente em nosso coração, para assim sermos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isso só acontece, meus queridos, por meio de um estudo, meditação e aplicação dessa palavra contínuo, regular e diário. Segunda lição, aplicação para nós, a profunda humildade de Maria. Nós também precisamos aprender com isso, a termos noção da nossa pequenez, das nossas fraquezas. Esse conceito de humildade deve ser da nossa própria pessoa, no sentido de que humildade é a graça que melhor adorna o nosso caráter cristão. É sermos humildes. O teólogo registrou o seguinte: um homem é tão crente quanto a sua humildade. Guardem isso. O homem aqui no sentido geral, né? É tão crente quanto a sua humildade. Então, primeira aplicação, o exemplo de Maria com as Escrituras, a familiaridade dela com as Escrituras. A segunda, a humildade de Maria. Terceira aplicação para nós, a gratidão
de Maria. Ah, meus amados, como precisamos dia a dia ter um coração grato, levantarmos da nossa cama dia a dia com essa convicção de que somos devedores do Senhor e cada dia recebemos mais bênçãos do que merecemos. Quero chamar a sua atenção para o texto de Filipenses, capítulo 4 e verso 6. Paulo vem falando para a igreja de Filipos, mas nos alegrarmos no Senhor, nossa moderação seja conhecida de todos. Aí Paulo diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. É isso que nós precisamos, coração gratos, e as nossas orações e súplicas serão ouvidas pelo Senhor. Aí Paulo continua, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E às vezes que volto os olhos para esse texto de Paulo, lá para a igreja de Filipos, eu não posso deixar de compartilhar isso com os irmãos. Esse texto me perseguiu durante toda a minha luta com o problema da minha doença. Toda. No dia que a minha linda, depois de fazer a endoscopia, recebeu o diagnóstico que tinha uma ferida. O médico disse, uma ferida não, é um câncer que ele tem no estado inicial. Aí, em casa, ela me chamou para dizer isso. Quando eu despertei, né, da anestesia, disse, agora eu vou tomar meu café. Não, senta aqui que a gente precisa conversar. Então ela me deu essa notícia, essa paz de Deus que excede todo o entendimento, invadiu a minha vida. E até hoje. Mas tem mais. Veja lá agora o versículo 9. Finalzinho. Se nós temos a paz de Deus, também temos o Deus da paz estará com vocês. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, é isso que Maria nos ensina, gratidão no coração, sabendo que essa paz de Deus vai invadir nossas vidas, de tal forma que nós possamos adorar a Deus, sabendo quem Ele é e o que Ele faz. Quarta e última aplicação para as nossas vidas, a visão firme de Maria nas promessas de Deus. Deixe-me dizer um segredo para vocês. Toda promessa de Deus é cumprida. Toda ela. Promessa de Deus. As que você inventa, não. Mas as de Deus estão registradas aqui, pode ter certeza que vai ser cumprida. Toda ela. As que não foram, serão. Toda a promessa dele é cumprida, porque ele é fiel. É isso que Maria está dizendo aqui. Nós precisamos aprender com Maria a confiar em Deus e nas suas promessas. Promessas de Deus para nós são como o maná que aquele povo de Deus recebeu no deserto, como a água que nós precisamos dia a dia, são as promessas de Deus. Enquanto nós atravessamos o deserto da nossa vida, na nossa peregrinação neste mundo, nós precisamos das promessas de Deus. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Portanto, nós precisamos andar pela fé. E essa fé descansa nas promessas de Deus. Sejamos, portanto, a semelhança de Maria, aqueles que adorem a Deus com conteúdo bíblico, com motivação, coração, com discernimento, sabendo o que estamos fazendo e com motivo no nosso coração. A graça de Deus nos salva, a justiça de Deus nos alcança
e a providência soberana de Deus está presente em nossas vidas. Em tudo Ele seja louvado, hoje e continuamente. Amém. Eu quero orar com você nesse instante. Deus bendito, Teu nome seja exaltado em tudo que nós fazemos. Que a nossa vida seja vivida para a Tua glória. A semelhança de Maria, possamos saber louvar e adorar o Teu nome, Senhor, todos os dias, continuamente. Com a expressão da Tua palavra, a revelação que nos destes na Escritura Sagrada. Com o coração, Senhor, centro da nossa vida, com motivação correta, a Tua graça salvadora, o Teu cuidado conosco, a Tua justiça que alcança a todos nós, e que nós saibamos que é pelo Espírito e em Espírito que nós nos tornamos adoradores para a Tua honra e para a Tua glória. Que assim seja. Amém.